Programa Troca de Ideias, agora recebe para a entrevista do dia o secretário da Administração e Planejamento de Bom Retiro do Sul, o Carlos Henrique Dúlios. Vamos falar a respeito da audiência pública realizada para a revisão do plano diretor do município, que na verdade foi uma prévia de uma audiência pública para a apresentação de alguns resultados, e vamos saber mais a respeito, né, das principais alterações, do que tem de novidades, do que é possível falar por enquanto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rita, tudo bem? Bom dia, prezados ouvintes. Então, já foi realizada uma pré-audiência, né, como podemos dizer. Isso. O Plano Diretor de Bom Retiro do Sul, ele foi elaborado em 2008 e, como previsto em lei, ele tem que ser revisado a cada 10 anos. Então, nós estamos nessa etapa de revisão. O ano certo, correto, seria 2018, mas em função da pandemia não se realizou. Então, estamos realizando essa revisão e até agora, então, foram feitos estudos preliminares que foram apresentados para a sociedade no dia 7 de fevereiro. Carlos, bom dia. Explica para a gente o que seria e o que contempla esse plano diretor. Certo, bom dia. Elisângela, o plano diretor ele é instituído pelo artigo 182 da Constituição Federal e também pelo artigo 40 do Estatuto das Cidades. Então, ele é considerado como a ferramenta básica para se fazer o desenvolvimento de um município. E é sempre interessante a gente ter em mente, né? O município ele é um solo limitado, né? Nós estamos nesse solo, as pessoas vivem, nós temos empresas, nós temos áreas ambientais de proteção. Então, como é que a gente organiza esse espaço, né? Na verdade, a economia organiza a casa, né, o município é a nossa casa, mas o plano diretor ele diz como é que a gente faz essa organização, esse planejamento. Né, senão seria algo muito livre, muito Exato. Aberto a gente tem, que desordena. No Brasil existem muitos lugares, a gente tem muitas cidades no Brasil que não tiveram esse planejamento, que cresceram de forma desordenada. E isso, com certeza, gera conflitos para os gestores públicos depois, no futuro. Uhum. E quais são os principais pontos, né, que a gente pode destacar desse plano diretor e com essa revisão? Pontos também que podem ser destacados. Então, nós trabalhamos no município estudando todas as áreas da administração pública, né, e pegamos ali diversos pontos. Então, assim, em Bom Retiro do Sul, nós temos a situação de que nós temos no centro da cidade, na zona urbana, grandes áreas que são propriedades particulares. E essas áreas não estão sendo ocupadas. Então, nem sempre é interessante, o município deve se desenvolver de forma enxuta. O espaço urbano deve ser bem ocupado para evitar que nós temos o surgimento de bairros muito distantes que depois precisam de atendimento. Atendimento seja de resíduos sólidos urbanos, abastecimento de água, energia elétrica, calçamentos. Então, isso onera muito o município. Então, esse é um dos assuntos que se colocou um foco especial. O segundo foi a acessibilidade. Para quem conhece o município de Bom Retiro, nós temos uma via de acesso e nós temos também grandes empresas no município, né? O município está crescendo, assim como diversos municípios aqui da região, a gente percebe e é nítido esse crescimento, principalmente quando se fica um pouquinho fora. Eu fiquei alguns 7, 8 anos na Alemanha, voltei e me surpreendo com o tamanho dos municípios aqui da nossa região, a sua expansão, né? E isso atrapalha... Em pouco tempo, né? Em muito pouco tempo, exato. Isso acaba impedindo, né, a acessibilidade, causa problemas e transtornos no trânsito, por exemplo, né? E quanto a essas áreas particulares que você citou, o que pode ser feito? Então, Elisângela, existem ferramentas, né? E nós estamos avaliando, nós ainda não definimos qual vai ser a ferramenta a ser aplicada, mas o IPTU progressivo, por exemplo, ele é uma dessas ferramentas, né? Onde o proprietário, então, ele não tende mais a fazer uma especulação financeira com essas áreas, mas no momento em que for aplicado o IPTU progressivo, ele tem que colocar na balança, vale mais a pena eu ficar com essa área sem ocupação ou eu devo, então, priorizar que ela seja ocupada dentro do espaço urbano. E esse evento, né, que foi realizado, essa reunião, né, essa pré-audiência pública que foi realizada, foram apresentados esses pontos, né, essa revisão já foi apresentada. O que acontece a partir de então?
Então, nós tivemos a grande participação, isso foi o momento, diria, mais interessante de todo esse estudo, nós tivemos a intensa participação da população. Então, foram convidadas as entidades, os vereadores também foram convidados e vieram e participaram, representantes de bairros, representantes das associações de água, até porque nós estamos no período de estiagem, né? Estávamos no mesmo período fazendo o decreto de estiagem, a falta da água no interior, tudo isso são assuntos que acabam entrando no plano diretor. Foi intensa a participação, foi muito interessante, até porque nós recebemos também da população sugestões, né? Essa audiência prévia, ela foi muito mais para apresentar o que se tinha até o momento, mas também para receber ainda mais, né, assuntos e dicas, por exemplo, sugestões de melhorias para o município. Então, além desse trabalho feito pela empresa, então houve todo esse envolvimento da comunidade. Sim. Nós, então, o plano diretor, ele por lei, ele é feito, ele é elaborado pelo executivo do município, com obrigação de aprovação na Câmara de Vereadores, e nós lá optamos, então, em contratar uma empresa, a empresa Plural, né, que participou de uma licitação, dispensa de licitação, inclusive, e ela elaborou essa parte, deu essa assessoria técnica, né, para nós. Então, ela tem, já no cronograma estava previsto esse estudo prévio, essa apresentação intermediária e depois, então, na Câmara de Vereadores, a apresentação da versão final. Que será? Que será provavelmente até o mês de abril, né? Nós temos foi colocado 1 ano de prazo, nós iniciamos em abril de 2022 com o estudo, com esse trabalho de revisão, e ele está terminando agora, né, no mês de março, muito provável, e será apresentado no mês de abril ainda desse ano. Estamos conversando com o secretário da Administração e Planejamento de Bom Retiro do Sul, Carlos Henrique Dúlios. Tu comentou que tu morou, ficou 7 anos fora, né? Eu fiquei com essa curiosidade de saber como foi isso e de que forma esse teu período fora contribui hoje com esse trabalho no município de Bom Retiro. Então, eu fiquei 7 anos fora na Alemanha. Tu és natural de Bom Retiro? Sou natural de Bom Retiro do Sul, minha família toda aqui do Vale, Estrela, Lajeado. Fiquei 7 anos morando na cidade de Constância, bem na divisa com a Suíça, onde eu fui fazer o doutorado. E é muito interessante porque quando a gente nasce em uma região, né, eu sou do Vale do Taquari, a gente não enxerga muitas coisas, mas é necessário sim a gente ficar um tempo fora e quando a gente retorna nós enxergamos muitas coisas, né? O potencial que o Vale tem, o potencial produtivo, principalmente na área dos alimentos, que nosso Vale tem essa aptidão, mas o que contribui, né, com certeza a Alemanha é um país que já foi reconstruído 2 vezes e é um país que preserva muito o seu patrimônio, né? E como é que a gente consegue preservar um patrimônio? Vamos falar agora só do Casaril, de quase, né, algumas 1000 anos de existência e que passaram por 2 guerras, né? Então, é um país que tem expertise e eu com certeza não fiz o doutorado em plano diretor, foi em microbiologia, mas pude acompanhar vários processos assim realizados lá na região que eu morava. E isso tem diretamente alguma ligação agora com o teu trabalho, né, de certa forma, porque todas as tuas observações, de alguma forma, eles acabam influenciando também no teu trabalho de hoje. Com certeza, né? Com certeza isso faz a gente até repensar uma forma diferente de como desenvolver o plano diretor, né? Muitos gestores, muitos municípios têm a ideia de que eu consigo desenvolver o município somente com a atração de empresas, né? Hoje, nós temos, né, ainda o interesse de atrair mais empresas para o nosso município, só que, paralelo a isso, nós, em Bom Retiro do Sul, temos que saber e repensar que tipo de empresa nós podemos ainda atrair em função da limitação da mão de obra, que não é um problema só de Bom Retiro do Sul, mas de todo o estado, da nossa região. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Temos que ter a visão ambiental, a gente teve muita troca durante esse estudo, e assim, inclusive, troca com outros municípios, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito. Eu vou desenvolver o município, eu tenho que aumentar a população de Bom Retiro do Sul, que agora está em 13.340, para 20, 30 mil pessoas daqui a 10 anos. Será?
né? Será que eu, aumentando essa população, eu vou manter a qualidade de vida, né? Então, manter a qualidade de vida, que é o objetivo bem final lá do plano diretor, ela não está somente associada a aumentar o número da população, né? Tem que ver como é que o município se desenvolve. E, secretário, então, além da construção desse plano diretor, né, que outros projetos vocês têm na Secretaria de Administração e Planejamento para este ano? Então, a gente está paralelo desenvolvendo outros projetos que, na verdade, eles serviram de base, né? Nós temos a situação lá no município em que a cidade ela surgiu lá na beira do rio, né? Na Cidade Baixa, que é o bairro, e em função da direção das cargas e a logística do município ter sido direcionada para a BR-386, essa parte que surgiu em função da navegação, ela ficou isolada. Ela não se desenvolveu mais, ela ficou abandonada. Então, o projeto de requalificação urbana é um projeto que nós enxergamos como sendo primordial, antes, inclusive, de iniciar com a revisão do plano diretor, porque nós temos que achar uma solução do que fazer com a parte histórica. Lá está o patrimônio arquitetônico, né, o patrimônio material e imaterial, porque o município surgiu com a navegação, foi em função disso. Nós tínhamos várias empresas de navegação que eram de Bom Retiro e que transportavam as mercadorias da metade do Vale do Taquari, né, dos nossos municípios vizinhos para Porto Alegre, e traziam mercadorias. Então, esse é um dos grandes projetos que a gente achou interessante, e com ele vem vários outros. Nós conseguimos, então, estimular o comércio, que voltou a se instalar na parte gastronômica, né? Até porque ali foco no turismo também. Exatamente. Obviamente. Então, o turismo local e regional, associado ao desenvolvimento do turismo regional, é que nós estamos enxergando as possibilidades da revitalização da Cidade Baixa. E esse projeto ele está em andamento? Está em andamento e, inclusive, na semana que vem estamos apresentando esse projeto no Ministério do Turismo em Brasília, que é a reconstrução, na verdade, a revitalização da Cidade Baixa através de um prédio que será construído, também um deck de acesso ao rio, quebrando um pouco essa ideia que se tinha a mata ciliar. A gente sabe, eu sou biólogo e sei que ela é importante, porém a gente também entende, e é um entendimento que nós temos junto até com a nossa promotoria regional, de que a sociedade tem que ter acesso ao rio, né? Então, e que é possível fazer, mesmo mantendo os cuidados com o ambiente, mata ciliar e tudo mais. É possível fazer com que o turismo se desenvolva e ainda assim manter o meio ambiente ali, né, a mata ciliar de forma correta. Com certeza. Na nossa crença, essa é a única forma que nós temos de fazer a educação ambiental. Eu não posso querer que as pessoas conheçam a fauna e a flora do Rio Taquari se eu não tenho acesso, né? E eu fico muito feliz como biólogo, daí não mais como secretário da administração, em ver que vários municípios, o município de Estrela está fazendo a mesma coisa. Então, a gente com certeza vai conseguir ter esses espaços, né, nesse novo complexo, terão espaços também de educação ambiental, com as espécies nativas, então, da região, tanto da fauna e da flora, e a gente percebe que essa é a forma mais Algum prazo, correta, assim, né? Primeira apresentação no Ministério, e a partir daí? Então, nós tivemos um processo muito rápido de desapropriação, porque essa era uma área particular, bem em frente à prefeitura, ela foi desapropriada, e elaboramos o projeto agora e estamos na busca de recursos também, né? Então, assim, o nosso prazo de início ainda é este ano, 2023, e conclusão até 2024. Dar início, pelo menos nesse ano. Exato. E conclusão no próximo. Isso aí. Tá certo. Parabéns, por esse projeto e por valorizar o rio, né? Assim como Estrela também apresentou na terça-feira de manhã várias atividades que buscam aí resgatar, olhar para o Rio Taquari. É importante que Bom Retiro também esteja nesse caminho, né? Sim. De valorização. Com certeza. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o secretário da Administração e Planejamento de Bom Retiro do Sul, Carlos Henrique Dúlios, para falar sobre, né, essa pré-audiência pública já realizada de revisão do plano diretor do município, mas também com novidades importantes aí
para o município de Bom Retiro, na questão de turismo, também de valorização da fauna e da flora, né, educação ambiental, sempre temas muito importantes. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite, Elisângela e Rita, né, obrigado pela oportunidade. Certo. 11 horas, 1 minuto, 28 graus e 5 décimos a temperatura.